E aí, primatinha de plantão, tudo certo com vocês? Vamos ao nosso último filo sobre o grupo dos invertebrados, equinodermos. Vem conhecer! Pessoal, equinodermos é o grupo dos invertebrados onde estão aí a estrela do mar, a bolacha da praia, ouriço do mar, pepino do mar, serpente do mar, tudo do mar são animais que são aquáticos e marinhos. O nome vem de uma novidade evolutiva que surgiu nesses animais. Olha só, eles são triblásticos, são celomados, são protostômios? Não, eles não são mais protostômios. Do grupo dos invertebrados, ele é o único filo que ele apresenta a característica de ser deuterostômio, ou seja, lá no desenvolvimento embrionário desses animais, o blastóporo ele vai dar origem primeiro ao ânus. Então ele tem essa característica que é muito próxima dos cordados, que são os próximos animais que nós vamos estudar. Além disso, da onde que vem esse nome? Equinodermos. Equinodermo significa equino, espinhos, dermo, na derme, na pele. Espinhos na pele. Então, o que acontece? Esses animais aqui, eles possuem também um endoesqueleto. Isso é uma novidade evolutiva. Eles têm um esqueleto interno como o nosso. E esse esqueleto, ele é calcário. E desse esqueleto partem projeções. Projeções que formam espinhos. Ué, professora, mas esses espinhos aí que formam o esqueleto dele não estão por fora? Porque quando a gente vê um ouriço do mar, a gente vê aquele monte de espinho, então parece que o esqueleto dele é exoesqueleto. Não, o esqueleto dele é endoesqueleto, por quê? Porque todas essas projeções, espinhos, pedicelárias, pápulas, que a gente vai ver o que são, né? Pés ambulacrais, que são todas projeções, né, desse endoesqueleto, eles são recobertos por uma epiderme. Então, olha só, a professora desenhou aqui como se fosse um pedacinho de um equinodermo, né? Um pedacinho da sua superfície. O que a gente percebe? Aqui eu tenho uma placa calcária, aqui eu tenho o endoesqueleto. Desse endoesqueleto partem projeções, olha só, esse endoesqueleto se projetou para fora, formou um espinho, se projetou para fora, formou outro espinho, se projetou e formou uma pinça. Sim, uma pinça que serve tanto para remover detritos, fragmentos que tem no corpo, né, desse equinodermo, como também para capturar a presa, mas ela é uma projeção do endoesqueleto calcário. Só que olha só, essas projeções do endoesqueleto calcário, ela é recoberta por uma camada de célula, que a gente chama de epiderme. Então, se tem a epiderme por fora, esse esqueleto ele está por dentro, né? Mesmo a gente parecendo que a gente está vendo ele por fora, ele é por dentro porque ele é recoberto por uma camada de célula chamada de epiderme. Vamos lá! Que mais de novidades evolutivas que nós temos aí? Então a gente já conversou que eles apresentam espinhos na pele, e esses espinhos são projeções do endoesqueleto. Eles são marinhos e a maioria deles são bentônicos. Isso significa que eles vivem no fundo do mar. Isso não quer dizer que eles vivem presos, né? Eles não são sésseis, mas eles ficam lá no fundo do mar, são rastejantes, né? Deuterostômios é o fato de eles primeiro desenvolver o ânus para depois desenvolver a boca, né? Então o blastóporo dá origem primeiro ao ânus. Eles têm simetria pentarradial. Ué, professora, desevoluiu? Porque na linha evolutiva a gente percebe o quê? Porífero não tem simetria nenhuma. Quinidário tem simetria radial. Os demais passaram por um processo de cefalização e regionalização corporal que a gente diz que eles têm simetria bilateral. E agora, regrediu? Não, gente. O que acontece? Simetria pentarradial, ela surge nos equinodermos na fase adulta, mas na fase larval, se ele tem fase larval, isso significa que o desenvolvimento dele é indireto. A fase larval dele tem simetria bilateral.
Como ele não tem simetria bilateral quando adulto, porque ele adotou esse formato, né, pentarradial, como é o caso das estrelas do mar, ou radial, no caso de outros integrantes, a gente não diz mais que tem tipo lado posterior e anterior, né, lado direito e esquerdo, mas a gente pelo menos identifica regiões de boca e ânus. A região onde está a boca, a gente chama de região oral. A região posterior à boca, né, a gente chama de aboral, que é a região onde fica o ânus. Uma coisa bem interessante é que o sistema nervoso nesse grupo aqui também parece mais simples, né? Ou seja, o sistema nervoso é formado por um anel nervoso que circunda a boca. Ó, professor, então por que eles estão lá no final na linha evolutiva? Porque eles são deuterostômio, porque eles têm um desenvolvimento embrionário muito próximo dos cordados, porque eles têm também um endoesqueleto, então eles já têm muitas coisas aí que vão se aproximar dos cordados, e por isso que eles estão lá no final da linha evolutiva, tá? Uma coisa bem interessante que só esse grupo tem, eles têm um sistema ambulacrário, ou ainda conhecido como um sistema hidrovascular. Toda a função de circulação, fixação ao substrato, captura de alimento e excreção acontece nesse sistema ambulacrário aqui. Eles têm um coração e eles utilizam o líquido do celoma para contribuir no processo de circulação. Então ele não tem um sistema circulatório, porque o sistema circulatório dele, né, tá associado ao excretor, tá associado à locomoção e é tudo substituído por esse sistema ambulacrário. Quando a gente vai falar de sistema ambulacrário, é importante a gente pensar que eles possuem pés ambulacrais. Como assim? São estruturas que se enchem de água e esvaziam de água, e esse movimento permite, né, a locomoção desse animal lá no fundo do mar. Quais são as projeções encontradas em um equinodermo? A gente está percebendo aqui uma das projeções pedicelária, que são essas pinças aí utilizadas para remoção de detritos, né? Utilizada para remoção de fragmentos que estão no corpo desse equinodermo, utilizado também para captura de alimento. A gente tem os espinhos, né? Que é uma forma de proteção desse equinodermo. E a gente tem ainda pápulas. O que são pápulas ou papilas, né? Ou ainda chamada de brânquias dérmicas. As pápulas são projeções que tem, né, na epiderme aqui do equinodermo. E ela aumenta a permeabilidade desse equinodermo e permite as trocas gasosas, a troca de gás carbônico por oxigênio. Se ela permite as trocas gasosas, essas papilas dérmicas elas funcionam como uma espécie de brânquias, né? E elas são, na verdade, projeções que se encontram aí nesse equinodermo. Outra projeção que não está no desenho aqui esquematizado são os pés ambulacrais, né? Que são projeções que acabam se enchendo e esvaziando de água pelo sistema ambulacrário que permite a locomoção desse equinodermo. Quais são as classes que nós encontramos nesse equinodermo? Asteroide, as estrelas do mar, ofiuroide, as serpentes do mar. Inclusive dessa classe aqui, gente, essa classe é a única que não tem sistema digestório completo, porque ela não tem a presença de ânus, ela é uma exceção. Equinoide, a gente encontra aí os ouriços do mar. Holoturoide, a gente encontra os pepinos do mar, e é interessante a gente falar sobre os pepinos do mar na questão da respiração. Por quê? Além das pápulas, né, das brânquias dérmicas, ele também possui, né, uma espécie de ramificação respiratória dentro do organismo dele que também vai auxiliar no processo de trocas gasosas. Crinoide, a gente vai encontrar aí o lírio do mar, né? E também uma coisa bem interessante a gente falar sobre é que os ouriços do mar, no processo digestivo, eles têm aí uma especialização. Eles possuem uma boca e nessa boca ele tem uma espécie de dentinhos, né? Que acabam raspando o alimento. Eles são raspadores de alga, né? Se alimentam desse alimento. Então, olha só, conhecemos um pouquinho sobre os equinodermos, né? Equinodermos aí, o grupo que engloba estrelas do mar, serpentes, ouriços, pepino do mar, lírio do mar. Na linha evolutiva é o último dos invertebrados, porque é deuterostômio.
A fecundação deles, eles são dioicos, a fecundação é externa, mas o desenvolvimento é indireto. Eles têm estágio larval, inclusive essa larva, ela tem simetria bilateral, coisa que quando eles forem adultos, eles vão perder essa simetria e vai passar a ser radial ou pentarradial no caso das estrelas do mar. Uma coisa bem interessante é que eles têm um baita poder de regeneração. Quando a gente observa um equinodermo, a gente percebe que no centro dele tem um círculo. E esse círculo é conhecido como disco central. Se eu pegar uma estrela do mar e ela se partir ao meio, só que em cada partezinha permanecer ainda o disco central, cada partezinha se regenera num novo organismo. Então elas também podem se reproduzir de forma assexuada por regeneração, se em cada pedacinho tiver mantido um pouco do disco central, que é onde tem ali a carga genética desse material concentrada. Beleza, gente? Vamos exercitar? Antes de exercitar, vamos ao nosso resumindo! Então, pessoal, pegue a sua caneta e o seu papel e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre equinodermos. Mais um grupo aí dos invertebrados, o último, né? Equinodermos apresentam espinhos na pele, são marinhos, bentônicos e são os primeiros deuterostômios, né? Não apresentam segmentação e, por curiosidade, a sua simetria é pentarradial, só que, no entanto, a sua larva continua sendo bilateral. A região da boca chamamos de oral, enquanto que a região do ânus, aboral. Apresentam um endoesqueleto calcário, como a gente pode ver no esquemão ao lado, né? Esse endoesqueleto calcário ele é recoberto por uma camada de célula que compõe a epiderme e ele se projeta para fora, formando espinhos, pedicelárias, pápulas e pés ambulacrais. A função da pedicelária é remover os detritos e fragmentos que se depositam sobre o corpo desse animal e também capturar pequenas presas. Na superfície, a gente encontra pápulas, que são brânquias dérmicas que auxiliam nas trocas gasosas e também no processo de excreção. Quanto às classes, a gente pode observar 5 classes. A asteroide, representada aí pela estrela do mar, ofiuroide, as serpentes do mar, equinoide, o ouriço do mar, holoturoide, o pepino do mar e o crinoide, lírio do mar. Quanto à sua fisiologia, a gente pode perceber que ele tem uma exclusividade, que é um sistema ambulacrário ou hidrovascular, que consegue fazer a fixação ao substrato, a locomoção, captura do alimento, trocas gasosas e excreção. Lembrando que esse sistema tem pés ambulacrais, que são projeções também do esqueleto calcário. O sistema digestório é completo, com exceção dos ofiuroides, que não têm ânus, e é interessante que os ouriços do mar possuem dentes raspadores de algas, né, conhecido como lanterna de Aristóteles. As trocas gasosas, eles têm 5 pares de brânquias, que são as pápulas, e os pepinos do mar, eles ainda têm uma árvore respiratória para auxiliar nesse processo. Eles apresentam um coração, mas eles usam o líquido do celoma no processo de circulação. Quanto à reprodução, são dioicos, tem fecundação externa e o desenvolvimento é indireto, e a sua larva é natante. Galera, até a próxima aula. Um beijo no coração!